Quero falar um pouquinho das bases, dos fundamentos da Bíblia Sagrada sobre esse tema. Mas também eu quero dizer e responder aqui hoje o que é o batismo no Espírito Santo. E também por que Jesus quer nos batizar. E como receber este batismo. Amém? Então repita após mim: base bíblica, o que é, por quê e como. Amém? Pega a sua Bíblia, eu preciso ler pelo menos 3 ou 4 textos com vocês, antes de aprofundar nesse tema. Mateus capítulo 3, o verso 11, pega na sua Bíblia por favor. Esse texto nos fala algo muito poderoso e especial sobre o que João Batista estava fazendo e sobre o que Jesus iria fazer. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo pergunta àqueles irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles? Nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Nem sabemos o que é. E Paulo então questiona: em que batismo então vocês foram batizados? Então eles fazem menção do batismo de João. E aí o apóstolo Paulo, movido por Deus, pelo Espírito Santo, os conduz ao batismo em nome do Senhor Jesus, mas também a uma oração com imposição de mãos, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Mas olha que interessante, Mateus capítulo 3, o verso 11 nos diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista está falando de quem? Jesus. Repita isso: é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Mas vamos lá, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, verso de número 4. Pegue a sua Bíblia e venha comigo nesse texto. Quem encontrou, diga amém. Versos de número 4 ao 8 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então repita isso: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai e também um revestimento de poder.
Mais um texto, capítulo 2, o verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Preste atenção, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Capítulo 2, verso 38 agora. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Então coloca a mão no seu coração e diga: essa promessa é para mim. Amém. A palavra de Deus nos fala, e tudo o que está na palavra de Deus, nós precisamos saber como acessar, como de fato se apropriar dessas promessas. E para se apropriar, antes é necessário entender. Então você já sabe que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, essa ação, essa manifestação, esse poder do Espírito Santo destinado a nós. Mas o que é então de fato o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, repita após mim: é um dom e um mandamento. Por que que é um dom? Porque é um presente. Atos capítulo 2, o verso 38 diz: recebereis o dom do Espírito Santo. E dom é presente, é dádiva, é algo que foi dado. E por que esse entendimento é importante? Porque não é um prêmio. E quando eu digo não é um prêmio, eu digo que não é uma recompensa dada pelo seu esforço ou pelo seu mérito. Mas ao contrário, é graça, é favor imerecido, é um presente conquistado na cruz do Calvário, para mim e para você. A virtude está em quem dá e não em quem recebe. Repita isso: a virtude está em quem dá e não em quem recebe. A virtude está em Jesus, irmãos. Jesus é o doador. Jesus é quem nos dá o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva, portanto, a uma vida santa. E não uma vida santa que nos leva ao Espírito Santo. Na força do seu braço, você nunca irá se santificar. A santificação é obra do Espírito Santo de Deus em você. Então, se você entendeu a importância de santificar a sua vida, você precisa entender que precisa buscar essa graça
do poder do Espírito Santo em você. Amém? Então é o Espírito Santo quem transforma a nossa vida, quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem trouxe você para a igreja, quem trouxe você a Cristo, quem trouxe você à presença de Deus. É Ele que opera em você. Então o Espírito Santo, e esse batismo no Espírito Santo, é um dom, é um presente. E você precisa entender isso, que não é mérito. Por mérito, sabe quando você receberia? Quem sabe? Nunca. Não é meritocracia o batismo com o Espírito Santo. É um dom, é um presente. Mas também é um mandamento. A palavra de Deus nos exorta e nos ordena a buscar isto. E eu gosto de ler Efésios capítulo 5, verso 18, porque aqui a palavra é explícita em dizer, é um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Fala para quem está do seu lado, é uma ordem ser cheio. É um mandamento ser cheio. E à medida que nos enchemos do Espírito Santo, isso transborda no nosso relacionamento de uns para com os outros, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e transborda também no nosso relacionamento com o Senhor, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o nosso coração. Capítulo 5, verso 18 e 19. Repita isso. Esse batismo é uma experiência definida e pessoal. Aquele que recebe fica consciente que recebeu. Aquele que creu, aquele que se arrependeu, aquele que foi batizado, tem o Espírito Santo dentro de si. Veja bem, uma vez que você arrependeu-se dos seus pecados, creu na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e mediante a fé abriu teu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, numa experiência pessoal de salvação com Ele, o Espírito Santo passa a habitar em você. Repita isso: quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. Mas preste atenção, uma coisa é o Espírito Santo residindo em você, e outra coisa é o Espírito Santo presidindo você, governando você, operando em você. E quando então de fato acontece essa experiência, você não tem mais só a percepção e a fé que o Espírito Santo habita em você. Você sente o Espírito Santo. Você testemunha o agir e o mover dele em você. Então quem vivencia essa experiência não tem mais nenhuma dúvida que é um filho amado de Deus. Não tem mais nenhuma dúvida de que o Espírito habita e opera em você. Então nós tomamos posse dessa promessa, e de forma consciente, não temos mais dúvida que temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Repita isso: é um revestimento de poder. Lucas capítulo 24, verso 49 nos diz: e eis que sobre vocês envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vejam só,
é um dom, é um presente, amém? É um mandamento, é uma ordem, você deve buscar isto. Mas também é algo que vem para nos revestir do poder que precisamos para viver tudo aquilo que Deus nos destinou a viver. É poder espiritual, é poder de Deus comunicado a nós, e este poder é o que tem nos capacitado como igreja a cumprir a missão de Jesus. Quem aqui recebeu uma missão de Jesus? Você nunca vai cumprir essa missão sem o poder do Espírito Santo. Você nunca vai conseguir levar à frente aquilo que Jesus espera de você sem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo tem gente que não consegue nem ir celebrar um batismo, celebrar a vida de outros irmãos que nasceram para Cristo. Fala para quem está do seu lado: para tudo você precisa do Espírito Santo. Este é o mesmo poder que Jesus operava, que os apóstolos operavam, e portanto é a capacitação para sermos testemunhas do Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo. É poder para testemunhar. Quem aqui gostaria de levar outra pessoa até Jesus? De verdade. Foi bom para você quando você chegou até Jesus? Algo melhorou na sua vida? Você só precisa de duas coisas. Primeiro, o poder do Espírito Santo. E segundo, abrir a boca para falar como você foi salvo. Abrir a boca para simplesmente dizer como que Jesus te alcançou. Como que Jesus te encontrou. Esse é o caminho para que você e toda a tua casa sejam salvos. Fala para quem está do seu lado: você entendeu como é simples? Agora pergunta: quem precisa saber que você é salvo? Pergunta aí: quem precisa saber que você é salvo? Quem precisa saber o que Jesus está fazendo em você? O que o Espírito Santo está operando em você? Então veja bem, um dos principais significados dessa palavra é poder de fato, capacidade de fazer, capacidade de realizar. Então, portanto, é a nossa capacitação como igreja, discípulos de Cristo, para fazer discípulos, para sermos testemunhas, para anunciarmos o Evangelho e para falarmos com autoridade e com poder as promessas, os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus. E sabe o que é especial? É vontade de Deus te revestir com esse poder. Quem aqui já fez oração e Deus disse não? Quem já fez oração e Deus assim, ó, não, isso não é para você não, filho. Quem já passou por isso? E quem já fez uma oração e Deus disse assim, ó, espera, ainda não está no tempo, filha, calma. Quem já passou por isso? E quem já fez uma oração e Deus de repente assim, ó, pum, respondeu na hora? Quem já passou por isso? Há muitas coisas que oramos e não recebemos, porque não oramos segundo a vontade dEle. E eu vou te dizer, se você orar buscando o batismo com o Espírito Santo, é a vontade de Deus para você. E eu creio que hoje mesmo você pode receber essa promessa. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 4 nos diz: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então veja bem, você pode conhecer a palavra de Deus, mas sem o poder, sem a unção do Espírito Santo, será apenas letra. Você precisa confiar e buscar, e de fato depender
totalmente do Espírito Santo para testemunhar e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, liderar a sua célula, servir através dos dons que Ele te confiou. Até mesmo para você exercer a sua função no seu trabalho, você deve depender do Espírito Santo e buscar nele toda a graça, toda a capacitação e toda a unção, poder de realizar. Sempre, sempre. A tal ponto que, conforme nos diz a palavra, tudo o que você faz e opera seja para a glória dele, e não consista em palavras persuasivas, apenas de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito Santo que opera em você. Posso ouvir um amém? Então, o que você está entendendo? Que existe base bíblica para você receber essa experiência, não só do Espírito Santo residindo em você, mas operando em você com poder, operando em você com influência, operando em você com capacidade, operando em você de uma forma clara, perceptível, onde não há mais dúvida. Está claro isso? Então o batismo é um dom, porque é presente, não é mérito seu. O batismo é um mandamento, porque é uma ordem, você de fato, cada dia mais, buscar esse enchimento e ser de fato governado, dirigido pelo Espírito. Mas também, essa experiência definida e pessoal, uma vez que aquele que mora em você, se manifesta em você, opera em você, você não tem mais dúvida. E é de fato um revestimento de poder para você ser e fazer tudo o que Deus quer que você seja e faça para a honra e a glória dele. Amém? Sabe o que isso é interessante? Que acaba com as nossas justificativas para dizer que não podemos ou não conseguimos. Acaba com toda a limitação e desculpinhas que damos para não fazer o que tem que ser feito. Amém? Porque a obra que você vai fazer é com a graça e o poder que Deus supre através do Espírito Santo. Amém? Então não importa a idade que você tenha, Ele vai usar você. Não importa a idade que você tenha, Ele vai se mover com graça e poder na sua vida. Amém? Ai, pastor, estou tão cansado, estou querendo agora ir para minha casinha na praia e ficar lá bem tranquilo, descansando. Ô, irmão, não faz isso não. Tem um lugar bem melhor para descansar. Ruas de ouro. E um dia desses eu falei aqui, se você quer descansar, eu faço uma oração do descanso para você. Eu falei, levanta a mão aí, vamos orar. Jesus, vem, leva. Vem, leva. Tua filha está tão cansada. Leva para o descanso eterno. Quem quer receber a oração do descanso? Pergunta aí para quem está do seu lado, você quer a oração do descanso? Eu ajudo a orar por você. Pergunta aí. Se não quer a oração do descanso, você precisa orar para receber poder e fazer os dias que lhe resta ser os dias mais intensos e entregues para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Servi-lo com alegria, com entusiasmo, com dedicação, com amor. Chega de trazer peso para aquilo que deve ser uma alegria. Fala para quem está do seu lado, é uma alegria servir ao Senhor, irmão. É uma alegria ser usado pelo Espírito Santo. Então fala para quem está do seu lado, para de mimimi. E seja cheio do Espírito Santo.
Então veja bem, por que que Jesus quer nos batizar? Ele quer nos batizar justamente para nos dar poder, nos dar força, nos dar graça, virtude, dinamismo, unção. Recebereis poder. Poder para fazer a vontade de Deus. Ezequiel 36, o verso 26 e 27 diz que Ele nos dará um novo coração. Um coração que é capaz de submeter-se à vontade dEle, abrir mão do controle e se render em obediência, em submissão. Poder para amar, poder para louvar, poder para perdoar, poder para suportar uns aos outros, poder para obedecer, poder para de fato viver o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não se glorie do que você vive com Deus, achando que é você. E não despreze o outro, achando que você é melhor do que o outro. Porque não há nada que você viva hoje de extraordinário, que o mérito não esteja naquele que na cruz por você morreu, e na unção do seu Espírito Santo, operando e capacitando você. Respira fundo. Então é poder para fazer tudo o que Deus nos mandar fazer. Poder para sermos testemunhas. Poder para pregar o Evangelho com ousadia, com graça. Poder para sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Ele está esculpindo em mim e em você a beleza de Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Amém? Então, para concluir, como que se recebe esse batismo? Pergunta para quem está do seu lado, como? Agora vira o lado e pergunta, como? Atendendo o telefone, vai lá. Aí é conexão direto com o altar. O Wi-Fi está conectadinho, né? Como que se recebe, irmãos? Gálatas capítulo 3, o verso 14, nos diz bem assim: para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Repita isso, eu recebo pela fé. Ou seja, gente, não existe nenhuma promessa na palavra de Deus que você não receba mediante a fé. Você precisa crer nessa promessa. Nós recebemos pela fé como todas as promessas que Deus tem a nós, e não é um esforço mental, não é recitando uma fórmula ou repetindo um determinado tipo de oração, não. Como que a fé opera, gente? Eu preciso crer com o coração e confessar com os meus lábios. Repita isso, crer no coração e confessar com os lábios. Você fez isso para ser salvo. Quem aqui creu em Jesus e confessou com os lábios que Ele é o Senhor da sua vida? Amém. Para o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa, crer no coração e confessar com os lábios. Amém. Devemos ouvir a palavra com fé e crer em Deus, que fez a promessa. E pedir com fé, não o Espírito que já foi dado a você. Repita isso, o Espírito Santo já foi me dado. Você vai pedir com fé a experiência. Amém? E essa experiência, você precisa deixar fluir pela fé. Se render a Deus, não resistir, e sempre dando graças e louvores ao Senhor. É se render, é se entregar. Amém?
Domingo passado, se não me falha a memória, eu falei um pouquinho sobre como entrar no rio. Quem estava na igreja? É entrar no rio. E quanto mais profundas forem as águas, menor a sua resistência, menor o seu controle e maior a influência e também o quanto ele pode governar sobre a sua vida. Então ele está em nós. Mas repita isso, pode agir ou não agir. Ele está em você. Mas ele pode agir ou não agir. Ele age quando dependemos dele. Ele age quando nos rendemos a ele. Ele age quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. E repita isso, se eu for soberbo, prepotente, arrogante, orgulhoso, cheio de mim mesmo, o Espírito Santo se cala.